Maravilha, meus irmãos, chegando com a lição 11 na classe dos adultos, que traz como tema o culto da igreja cristã. Lição linda, antepenúltima aula desse primeiro trimestre de 2024. Expectativa para o que Deus fará neste encerramento e no próximo trimestre, afinal de contas a gente não para. Textual. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. É para isso que serve o culto, aliás, única e exclusivamente. A introdução aqui ao texto bíblico está em Efésios 5, do 15 ao 21, que vai mostrar como deve ser aí o nosso culto. E ele vai mostrar aqui nesta lição, nós vamos estudar o culto sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Veremos que o culto é santo, por isso deve ser solene. Ou seja, quando a gente entra para o culto, muda esse comportamento, gente. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos também que o culto tem um ritual. Tem aí um ritual que é exatamente para organizar o culto a Deus. Você já está inscrito no canal? Se ainda não está, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Também na descrição do vídeo, você encontra todas as nossas redes sociais, incluindo o Instagram, TikTok. Você encontra aí também um link para o WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp. E também temos o link para agendar ministrações. Será um prazer atender a sua igreja, seu evento, congresso, acampamento, culto, enfim, será um prazer. No nosso Instagram tem ali vídeos das nossas viagens e trechos de pregações. Também o primeiro link é para você, professor, que quer investir no seu chamado e que quer ser uma bênção e abençoar a vida dos seus alunos. No primeiro link você encontra o treinamento Transforme Suas Aulas. Nele eu te ajudo a preparar a aula, a planejar a aula, a aplicar a aula, que é ajudar o seu aluno a praticar aquilo que você ensina na sala de aula. Também você aprenderá a tornar a sua aula mais dinâmica por meio de ferramentas e estratégias simples, mais eficientes, que você vai usar em sala de aula. Você não precisa adquirir mais nada, está tudo em você. Eu só vou lhe ajudar a descobrir e vou lhe ajudar a fazer acontecer por meio do seu trabalho na sala de aula. É o primeiro link na descrição. Ao adquirir, você investe no seu ministério, abençoa seus alunos e patrocina o nosso tempo, o nosso trabalho por aqui também. Mostra que esse trabalho é bênção para você. Clica no primeiro link que eu te vejo lá do outro lado. Muito bem, vamos olhar aqui primeiro a natureza do culto, tá? Você sabe o que é culto? Eu tenho uma frase que eu falo assim, ó: quem não sabe o que é culto, não sabe cultuar. Você sabe o que é culto? Bom, primeiro, culto como um serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue, consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. Em um segundo plano, com a forma como se cultua. Então, tem a atitude de cultuar e a forma de cultuar. Tá certo? Então, veja. Culto, cultuar. Não é? Então, culto tem a ver com uma ação, tem a ver com atitude. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Tá? Agora, veja, o culto deve ser solene.
Por solene nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Então, anote aí, não basta cultuar, é preciso cultuar da forma correta. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Há uma ordem. Liturgia, a gente viu na classe dos jovens que liturgia é como uma prestação de serviço ou um serviço religioso. Tá? Então, o culto a Deus, ele envolve, em primeiro lugar, agradar a Deus. Em Romanos 12, Paulo escreve que o nosso culto deve ser racional, agradável a Deus. Logo, não cabe em relação ao culto. O que você achou do culto? Você gostou do culto? Nós não fazemos culto para homens gostarem, nós fazemos culto para Deus gostar. É para agradar a Ele. Por isso o culto tem que ter uma liturgia, uma ordem, uma organização, um propósito, um motivo, uma direção. Já foi naquele culto que cada um canta para um lado? Agora, você já foi naquele culto que os louvores, que tudo que acontece no culto ele tem uma direção? Já foi naquele culto que é culto de missões, mas... Não, já foi naquele culto que é um encontro de casais. Gente, pelo amor de Deus. Eu fui convidado uma vez, aliás, isso acontece muitas vezes. Olha só, a gente é convidado, como quem prega para jovens, convidam a gente para dar uma palestra sobre relacionamentos, sobre sexualidade, pureza sexual. Aí você chega com um assunto que é delicado, é um assunto prático, é espiritual, é. Só que aí você chega preparado para dar uma palestra, para falar sobre sexualidade, sobre pureza, não é? E aí o pessoal abre a harpa e começa a cantar. Fogo divino, clamamos por ti. Vem. Gente, não vai. Não tem a ver uma coisa com a outra. Não cabe na proposta daquele culto. Por isso que o culto tem uma liturgia. Para quê? Para ser organizado. Qual que é a proposta desse culto? Não é? Esse culto, nossa proposta é adorarmos a Deus no sentido de obra missionária. Então, tudo que acontecer naquele culto tem que direcionar para a obra missionária, para a evangelização. Para casais é a mesma coisa, não é? E por aí vai. Então, o culto tem que ser organizado. O culto tem que ser solene. Não é? Veja que há uma ordem a ser observada na liturgia, não é? 1 Coríntios 14, 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Decentemente aqui vem do grego decente, decorosamente, ordem. Então, o culto precisa ter decoro, decência, ordem. Hoje, com a internet, lamentavelmente, a gente vê algumas coisas que é tudo menos culto. Porque o culto, em primeiro lugar, anota aí, o culto tem apenas um endereço. O coração de Deus, para agradar a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele toda a glória por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. O culto é para ele. Por isso que isso aqui precisa ser ensinado. O crente, quando vai ao culto, ele não vai para o culto coletivo, não. O culto coletivo não é para a gente receber nada. A intenção do culto coletivo, em primeiro lugar,
Não é Deus nos responder o que quer que seja. Aí tem lá a tarde da bênção, a consagração. Tá bom. Mas o culto a Deus, na sua integralidade, a nossa mente deve estar direcionada em adorar a Deus, em glorificar a Deus, em prestar um culto a Deus. Culto não é aquilo que se recebe, é aquilo que se entrega. Culto não é sobre o que Deus vai falar conosco em primeiro lugar, mas sobre o que nós preparamos para entregar a Ele, para ofertar a Ele. O nosso tempo, as nossas palavras, o nosso louvor, o nosso silêncio, a nossa ordem, a nossa organização, a nossa reverência. Falando ainda de culto, você já percebeu que nos cultos... vai pro tópico 2, vai pro tópico 2. Você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa um comentário que é importante para nós, muito importante. E lembra do treinamento Transforme Suas Aulas, adquira já o seu. Bom, o propósito do culto. Olha isso aqui, que coisa linda. Qual é o propósito do culto? Qual é o objetivo do culto? Veja, que não é só cultuar, mas é por que cultuamos. Tinha um louvor antigo, diz assim: eu não sei por que tu viestes, eu vim para adorar a Deus. Eu não sei por que tu viestes, eu vim para adorar a Deus. Aleluia, aleluia, eu vim para adorar a Deus. O propósito do culto. Tudo tem propósito. Tudo tem objetivo. Qual é o propósito do culto? Glorificar a Deus. Falando de glorificar a Deus, já percebeu que em muitos dos nossos cultos não tem mais glorificação? Já percebeu que o culto ele tem que ser sempre preenchido? Não temos tempo mais de ficar em silêncio. Não temos mais tempo de glorificar, porque sempre tem alguém cantando, sempre tem alguém tocando, sempre tem alguém preenchendo espaço. Eu vi um vídeo hoje mostrando o canto congregacional. E aí eu falei na aula de jovens, que é uma aula muito parecida com essa, que a Assembleia de Deus ela tem o negócio do hino da harpa. O hino da harpa não é só uma identidade da nossa igreja. O hino da harpa é a oportunidade que temos ainda como igreja de cantarmos todos juntos. Isso é maravilhoso, é lindo. A igreja cantando em uma só voz os hinos da harpa. Eles não estão ali à toa. Eles fazem parte da identidade da nossa igreja. E a Assembleia de Deus é muito lindo. A gente viaja pregando muito para adolescentes, para jovens. E é muito legal. Tem muitos líderes de jovens que já jogaram a harpa fora. Mas nos lugares onde os hinos são bem executados, eu tenho visto não apenas os adolescentes e jovens querendo cantar, mas eles tocando, eles cantando ali junto com a igreja. É algo maravilhoso, é algo lindo, né? Então, o culto a Deus ele envolve glorificação. Deus deve ser celebrado. O culto é cristocêntrico, não é antropocêntrico. Por isso, ainda falando de louvor, aquilo que se canta em um culto deve ser alvo de análise. Porque os louvores que mais, se é que dá para chamar de louvor, mas os louvores que mais viralizaram nos últimos anos, principalmente nesse período difícil que a gente passou, são músicas antropocêntricas. Eu diria que algumas delas até servem para a gente escutar em casa, né, para uma sofrência gospel, mas não serve para o culto coletivo. Por quê? Porque elas celebram nossas emoções. Por quê? Porque elas colocam Deus a nosso serviço. Por quê? Porque elas falam como que nós estamos. E o culto não é para isso.
O culto não é sobre nós. O culto não é uma sessão terapêutica. O culto é para Deus. Única e exclusivamente para Deus. O lugar de chorar as nossas emoções e nossas dores é no culto em casa. É no quarto, no nosso secreto. Ou até que na igreja, né? Mas lá, na oração em secreto. Sabe aquela oração das 7 às 8, na vigília? No culto do altar, estou dizendo do altar, o que deve fluir do altar só pode ter um endereço: os céus, o coração de Deus. O altar não deve ser usado para tratar as emoções das pessoas. Não. O altar, durante o culto, deve ser usado para que Deus seja cultuado, para que Deus seja celebrado e para que a presença de Deus seja atraída. Isso é possível quando ele é o centro do culto. Porque há cultos que não cultuam a Deus. Que cultos que não cultuam a Deus? Olha o que Paulo escreveu lá para os Coríntios. E olha que é uma igreja cheia de dons. Ele escreveu: quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Então, há reuniões invernizadas para se parecerem com culto. Mas de fato não são. São reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Eu aqui, dada a devida vênia, prefiro não comentar isso. Deixa para lá. Edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Tá? Então, no culto você tem adoração a Deus, glorificação a Deus e edificação da igreja. Então, o culto, ele nunca é com interesses individuais e nem humanos antropocêntricos. Agora, quando Deus é adorado, quando Deus é celebrado, como fruto, como resultado disso, a igreja é edificada. Por quê? Porque você vai ter lá a exposição da palavra de Deus. Então a igreja vai ser edificada. Então, por isso que o culto começa com louvor. O louvor não é uma parte inferior do culto, não é a pior parte do culto. Não existe isso. Agora vamos para a palavra, melhor parte do culto. Quando a gente diz, agora vamos para a palavra, melhor parte do culto, nós estamos dizendo que a primeira parte do culto que nós oferecemos foi pobre, foi fraca, foi ruim, foi pequena, foi medíocre. Entende? Então, nós não vamos para uma parte melhor do culto. Nós vamos para uma parte diferente. A primeira parte do culto, a parte do louvor, nós ofertamos a Deus aquilo que nós trouxemos. É por isso que os cantores ensaiam, a orquestra ensaia, os grupos ensaiam. Para quê? Para oferecer algo de qualidade para o Senhor. Nessa primeira parte do culto, que é a parte do louvor. Aí então vem a parte da palavra, que é quando o Senhor falará conosco. Na primeira parte, nós ofertamos a Ele do nosso coração. Na segunda parte, Ele fala conosco, Ele nos edifica, Ele nos trata pelo poder de sua palavra. Já estou entrando aqui no terceiro tópico, que vai tratar da liturgia aqui do culto. Então ele começa falando sobre a exposição da Bíblia, não é? Então a gente tem aqui, ó, só rapidinho, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ajude-nos, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós, tá? Bom, o movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Tá? Então, nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as escrituras têm no culto. Então, a palavra não é a última.
A palavra não é quando dá, a palavra é no melhor momento. E assim, é lindo quando a gente tem ali uma hora para ministrar, para expor a palavra de Deus. É maravilhoso. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ele coloca ali salmo, não é? Que é uma referência ao inário. Ele poderia estar se referindo aos salmos de Davi. Então, a adoração era entusiástica, não é? Então, tem a adoração. E lembre-se que a adoração não é só como culto, não é só como louvor. Tudo que fazemos para Deus é adoração. Então, o irmão que está na porta adora, o irmão que está no som adora, a equipe de mídia adora, a igreja adora, no silêncio a gente adora, cantando estamos adorando, ofertando, adorando, dirigindo o culto, adorando, ministrando a palavra, adorando, não é? Estamos ali adorando a Deus. Por isso que eu termino essa aula aqui dizendo que nós precisamos ensinar a igreja o que é cultuar, ensinar a igreja a glorificar a Deus, organizar melhor a questão do louvor, não é? Eu acredito que isso é uma coisa que acontece muito em algumas igrejas, que é interessante, que é a equipe de louvor, ela está sincronizada com o pastor, que muitas vezes é quem vai pregar. Então, de acordo com aquilo que o pastor vai pregar, a equipe de louvor ministra o louvor. A gente, na Assembleia, a gente deixa isso muito na mão do Espírito, né? Aí a gente fala assim, meu Deus, o Espírito está na direção desse culto, olha que coisa, a irmã cantou um louvor. Ok, mas se nós formos olhar a organização de um culto, essa organização, sob a direção do Espírito, ela pode ser prévia, porque nem todo mundo é sensível à voz do Espírito. Então ela pode ser prévia, deveria ser prévia. Então vamos lá, sentar aqui, próximo domingo à noite, eu vou ministrar sobre fé. Então o pessoal do louvor prepara aí. Talvez a Assembleia de Deus ela tem muitos departamentos. Então, pedir que todos os grupos, né? Mas se tiver um grupo de louvor, o grupo de louvor vem cá. Então, gente, eu tenho falado sobre isso. Grupo de louvor na Assembleia de Deus precisa se adaptar à Assembleia de Deus. Grupo de louvor não pode ter só o nome de grupo de louvor. E o grupo de louvor, ele precisa estar sincronizado com quem vai pregar. Ele precisa estar sintonizado com quem vai pregar. Para quê? Principalmente se ele ministrar o louvor antes da pregação. Antes da pregação, quem canta antes da pregação é a ponte para deixar a igreja pronta para escutar a pregação. Isso precisa ser organizado. Medley, deixa para lá. Depois a gente fala. Amém, meus amigos. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Forte abraço. Deus abençoe.